Olá, pessoal. Sou Isivandro, sou psicoterapeuta e estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas conversas sobre o estudo da obra O Cavaleiro Preso na Sua Armadura, ou melhor, O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Então nós estamos no nosso terceiro encontro, né? Nós tivemos o primeiro encontro mais introdutório sobre a obra. Nós, no encontro passado, vimos o grande dilema vivido pelo cavaleiro, né? Se ele iria continuar ainda totalmente dado às buscas externas, à construção de uma imagem, ao salvamento de donzelas, né? E o sacrifício dos dragões, ou se ele iria também dar atenção às questões relacionadas ao afeto, aos cuidados com os seus familiares, né? E, sobretudo, com o olhar para si mesmo, né? O reconhecimento de si mesmo, a busca, né, da vida interior ou a busca do seu autoconhecimento. Então, é um dilema entre viver totalmente dado ao mundo externo ou dedicar-se também às demandas internas, ao seu mundo interno. E hoje nós vamos ver que o cavaleiro se decidiu por livrar-se da armadura que o mantinha preso. Não apenas a armadura em si, mas as questões internas, né? Preso às aparências do mundo, a uma sustentação de uma imagem ilusória de quem ele realmente era. Ele quis sentir sua família, quis se entregar à sua esposa e a seu filho, e para isso precisava livrar-se da armadura. E ele sai nessa busca, tentando inicialmente a ajuda de um ferralheiro, que não tem sucesso, e sai desolado até que ele se encontra com um dos personagens que nós estudaremos hoje, né, que é um bobo. E esse bobo fala para ele da importância dele ser orientado por um mago. E esse mago seria encontrado numa floresta. E nós vamos refletir sobre essas figuras. A figura do bobo, a figura do mago e a figura da floresta. Né? Onde que em nossas vidas estão presentes essas figuras, esses arquétipos. O arquétipo do bobo está na vida de cada um de nós. Um pouco mais vivo na vida de alguns e um tanto abandonado ou quase morto na vida de outros. A mesma coisa os arquétipos do mago e o arquétipo da floresta. Arquétipo ou figura arquetípica. Né? Nós vamos, no decorrer da conversa, percebermos a diferença entre arquétipo e figura arquetípica. Mas para nós seguirmos nessa conversa, eu peço licença a vocês para a gente fazer aquela lida da obra em si, né, do Robert Fisher, visitarmos o texto original. Né? Ele é muito terapêutico, é muito recomendável que nós busquemos esse contato com esse texto de vez em quando. Então, num dado momento da história, é apresentado o bobo. E o texto diz: o bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta de toda a variedade de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia
certas cartas estranhas que ele usava para prever o futuro. Contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavaleiro. Vim me despedir do rei. O bobo olhou para ele. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada que ele possa lhe dizer agora. Para onde ele foi? Perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder se unir a ele na cruzada. Oh, ele suspirou. Eu já devo estar morto de fome dentro dessa armadura quando o rei retornar. Talvez eu nunca o veja de novo. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela, mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão, nem toda sua pujança pode mudar sua circunstância. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas. Vociferou o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode, ao menos uma vez, levar a sério o problema de alguém? Com voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma canção diferente se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho que encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente, mas Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar, trazer seu verdadeiro eu para diante do seu olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, animado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin. Você precisa encontrar. Então descobrirá como se libertar. Merlin? O único Merlin de quem eu vi falar foi o grande sábio e mestre do rei Arthur. Sim, sim, sua fama tem esse apreço. Esse é o único e o mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem. A morada do sábio fica nas florestas além, respondeu Bolsa Alegre. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro. Como o encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair
no encalço dele, disse o cavaleiro. E então o cavaleiro parte em busca desse encontro com Merlin. E aí vamos nos perguntar, refletindo, quem é esse bobo lá na história do cavaleiro e como se encontrava o cavaleiro. Já um tanto cansado, perdido por não encontrar quem o ajudasse e caminhando pelas ruas, né, ele casualmente se depara com essa figura do bobo. Talvez para muitos de nós também esse encontro com o bobo vai depender do nosso cansaço, da labuta, desse cansaço de sustentar uma imagem que seja aprovada pelos outros, esse cansaço do que o mundo exterior pode nos preencher muito brevemente, né, de uma forma muito fútil, efêmera, né, bem passageira mesmo. E num dado momento nós podemos nos cansar disso. Então é diante desse esgotamento e desse cansaço, somente nos desiludindo dessas aparências, né, desse falseamento de realidade, é que nós podemos nos encontrar com o bobo. Isso aconteceu com o cavaleiro, e enquanto nós estivermos na busca de holofotes, na busca de reconhecimento, construindo personagens para serem aplaudidos pelos outros, dificilmente nos entregaremos às bobagens. Nós encontraremos o bobo dentro de nós. Então esse bobo, ele é um arquétipo, né? Ele é uma figura ou uma estrutura do nosso ser que, uma vez viva, vai nos fazer buscar a poesia, o canto, a brincadeira, o teatro, a fantasia, a arte, o misticismo, a liberdade de pensamento. Então, o nosso encontro com essas habilidades, que são características de um bobo, pode acontecer nos auxiliando, ou nós podemos viver uma vida toda, né, achando que ler uma poesia, ouvir uma música, fazer um silêncio, uma meditação, assistir um bom filme, uma peça de teatro, nos familiarizarmos, né, com tantas modalidades artísticas, a gente vai ver isso como algo supérfluo, sem valor, é, que não vai nos dar dinheiro, que não vai nos fazer galgarmos espaços, escalonar espaços na sociedade, né? Porque não vai nos render títulos. E aí a gente acaba priorizando aquilo que vai nos reposicionar numa escala maior, superior na sociedade, né? Mas com certeza absoluta no nosso caminho de autoconhecimento, no desenvolvimento de habilidades para lidarmos com as nossas questões emocionais, para reorganizarmos as nossas ideias, a arte tem um valor crucial.
né? Então o bobo, ele traz isso. O bobo, na história chamado Bolsa Alegre, por ele ter uma bolsa de onde saem muitas alegrias, né? De onde saem cartas de tarô que fazem refletir sobre a vida, de onde saem pedras coloridas, de onde saem fantoches, né? Para que através desses bonecos nós possamos dar a nossa mensagem às pessoas. Talvez aqui, pensando mais profundamente sobre a origem dos bobos na corte, vale a pena a gente voltar um pouco na história, né? E aí nós vemos a figura dos bobos, qual era o papel deles nas cortes. O bobo era aquela figura que encantava a todos, era responsável pelo lazer, pelo momento do teatro, mas de bobo, o bobo não tinha nada, né? Era um grande sábio, tinha muito conhecimento, muitas habilidades. Conhecimentos e habilidades que certamente faltam a cada um de nós. O bobo era a única figura dentro do palácio que puxava a orelha do rei na frente de todos, sem tensionar, gerando risos. O próprio rei ria das suas falhas, ria dos erros políticos que ele cometia. Então esse bobo, ele tinha uma leitura política e social. Esse bobo, ele tinha uma capacidade crítica, tinha coragem para fazer denúncia e tinha habilidades para tocar em questões delicadas, de denúncia com humor. E a gente não consegue nem reclamar de alguém que esbarrou na gente sem desenvolver logo um sentimento de ranço, né, de raiva, de maquerência em relação às pessoas, e a gente vai se perdendo nas nossas emoções. E aí o bobo nos pergunta, não seria possível dar o recado, dizer que algo está incorreto, que algo poderia ser melhor, com um sorriso no rosto, né? Com afeto, com alegria? Então o bobo, ele tinha essa capacidade, né? E a gente fica logo enfesado, perdido, desequilibrado diante de algumas situações desse gênero. Então ele tinha domínio das emoções. Ele tinha uma linha de raciocínio diferenciada. Talvez por isso fosse visto como um louco, né, como um doente mental, por muitos também, por pensar diferente. E muitas vezes nós devemos ter essa ousadia, não se importando que nos vejam como loucos, mas que nós possamos ousar pensar diferente, muitas vezes, rompendo com o pensamento da maioria, né? Então, quando a gente entra em sintonia com o bobo dentro de cada um de nós, a gente pode crescer, desenvolver essas habilidades todas, né? E nesse sentido, nos tornarmos mais bobos vai nos humanizar, despertar uma certa sabedoria em nós e capacidade de lidarmos melhor com as emoções, as nossas e as dos outros. Esse bobo, que ora é caracterizado
como o bobo da corte, ora é caracterizado como um louco, ora ele é caracterizado também como um coringa. Né? Vou falar depois dessa obra, mas vejam aqui que esse arquétipo do bobo, ele se apresenta parecendo aquele coringa, né, dos baralhos, dizendo para nós, esse arquétipo, que nós podemos ser coringas na vida, muitas vezes. Nós, por vezes, nos fechamos a atuar como um personagem com determinadas características, nos tolhindo de mexermos nesse personagem, nos tolhindo de encontrarmos em nós possibilidade de outras falas, de outras atitudes, de outras atuações. Então, o Coringa no baralho é aquela carta que substitui qualquer carta. E o arquétipo do bobo, também caracterizado como Coringa, ele nos ensina e nos orienta para que nós nos permitamos ser tipo pau para toda obra. Nós trazemos dentro de nós a capacidade de sermos qualquer personagem. Então, em certas circunstâncias, há uma exigência de um determinado personagem. E nós precisamos nos ver coringas e dizer assim: eu sou capaz de ser esse personagem que a circunstância exige. Né? A nossa personalidade, ela é um tanto plástica, né? Ou elástica, ou moldável. Então nós não somos nem seremos os mesmos sempre. Há a possibilidade de nós nos ajustarmos, de nós nos transformarmos, de nós nos melhorarmos. Então o bobo ele é dado a isso também. Né? O bobo não se importa de ser uma mulher ou de se posicionar como um rei ou como o mais simples dos súditos. Né? E o que o espetáculo pedir, ele está disposto a fazer. E aí a gente, na vida, talvez precise ter essa disposição também, né? De dançarmos conforme a música que estiver tocando. Ou até irmos mudar a música, se assim for necessário. Então, era isso sobre o arquétipo do bobo. E o bobo orienta, então, o cavaleiro a buscar uma ajuda, né, que é a ajuda do mago na floresta. E esse mago, ele tem outras habilidades, né, que certamente podem ser construídas, descobertas dentro de cada um de nós. Então, onde é que o mago mexe com o nosso interior? O mago, ele é uma figura que, que cria, né? Então, nós temos aí o arquétipo do criador. Inclusive, no tarô, a imagem do mago é apresentada com uma manipulação dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. E ele se apresenta como um ser que é capaz de construir tudo a partir desses elementos. E esses elementos têm uma representatividade. Né? Terra representa recursos materiais ou financeiros, água representa emoções,
o ar representa pensamento e o fogo representa a ação. Então, como que a gente conjuga esses elementos na nossa vida? A ação, os recursos materiais, o pensamento e a emoção. Como que nós construímos a nossa vida? O que nós fazemos desses elementos na nossa vida? Nós temos manifestado uma habilidade para planejar, para reposicionar esses elementos na nossa vida, para promover uma transformação, para apresentar algo novo a partir desses elementos. Então aí estão as nossas habilidades de criadores. Esse arquétipo ele nos faz lembrar do grande arquétipo do Criador, né? Apresentado na Bíblia como o Criador do mundo, o Criador de cada um de nós. Deus que ia, a partir do seu pensamento, proferindo palavras e fazendo materializar-se um mundo. Como que cada um de nós realiza esse trânsito, né, do que nós pensamos, do que nós falamos e o que nós conseguimos materializar. Então esse é o processo da criação, de trazer do mundo das ideias para o mundo físico, para o mundo material, para o mundo concreto. Como que a gente consegue fazer isso? Esse Criador, ele se apresenta para nós, nos criando, dizendo que nós somos imagem e semelhança dele. Então nós somos também criadores. E nós poderíamos dizer aqui que nós somos co-criadores. Existe um Criador maior, e nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos co-criadores do nosso mundo interno, do nosso mundo externo também, da realidade onde a gente se encontra. Então eu, Exivandro, hoje também psicoterapeuta, casado, tenho uma vida financeira estável, eu criei essa minha realidade. Eu co-criei, eu sou responsável por essa realidade onde eu me encontro. E cada um de nós criou a sua realidade. É claro que eu tenho algumas características, algumas demandas ainda não trabalhadas, e eu sou também responsável por essas demandas ainda não trabalhadas, porque eu as abandonei no passado, ou eu ainda não consegui trabalhar ao ponto de superá-las. E cada um de nós é responsável pelo que é. Cada um de nós construiu a vida que tem. E isso não foi feito apenas individualmente. É claro que a gente se movimenta e tem essa responsabilidade pelo que somos. Mas existem circunstâncias outras, forças outras, que também vão nos moldando, nos levando a sermos quem somos. Por isso a gente diz que somos co-criadores. Porque eu crio a minha realidade juntamente com uma sociedade que também cria as pessoas, né? E uma força espiritual, um criador maior, que tenta nos conduzir. E ora estamos sintonizados com esse grande condutor, e ora estamos pródigos, né? Rebeldes e agindo por conta própria, movidos apenas pelo ego, por ilusões. Então,
é muito rico esse arquétipo, né, do mago, para que nós reflitamos como que a gente cria a vida que nós temos. Como que a gente se utiliza dos recursos que nos estão disponíveis para promover transformações. E esse mago, na história do Robert Fischer, o cavaleiro preso na armadura, esse mago ele é encontrado no interior da floresta. O mago, o bobo, apontou o caminho da floresta. E aí vamos refletir agora sobre o que seria a floresta. A floresta é o arquétipo de uma zona difícil de se transitar, de uma zona escura, de uma zona que mete medo, uma zona onde nós não encontramos os outros, uma zona em que lá estaremos sozinhos. Essa zona obscura que nos mete medo, não habitada por humanos, onde não tem a luz da consciência presente, nós poderíamos aqui dizer que é o nosso inconsciente. Então existe uma realidade onde nós poderemos estar circunstancialmente, mas para o Freud, nós estamos nessa zona do inconsciente não circunstancialmente, porque ele diz que 90% das nossas atitudes ou do que nós somos é resultado dessas forças, dessa influência do inconsciente. Então nós estamos atrelados, estamos nesse inconsciente muito mais do que pensamos estar. Mas o certo é que nós, enquanto seres de consciência, nós podemos nos voltar para essa floresta, querermos adentrar essa floresta, ou ignorar a existência dela e vivermos distante dela. Nós podemos estar mais atentos aos conteúdos que estão no nosso inconsciente, do que vem do nosso inconsciente para o nosso modo de ser. Nós podemos nos beneficiar muito do que pode ser revelado nessa zona escura do nosso inconsciente, ou vivermos longe dos tesouros que estão ali abrigados. Me veio à mente aqui a frase do Joseph Campbell, que diz que a caverna que tu temes abriga o tesouro que tu procuras. Essa caverna pode ser a floresta, né? Essa zona escura. Então lá tem os tesouros que nós precisamos, que nós buscamos, que nos preencheriam, e que o medo pode nos manter distante daquilo que a gente mais necessita. Então esse é um arquétipo muito interessante. É lá dentro da floresta que o cavaleiro vai ouvir o mago, vai dialogar com o mago. Então a nossa capacidade de nos libertarmos de alguns grilhões, de nos libertarmos das nossas armaduras, de recriarmos a nossa vida, depende da nossa disponibilidade para adentrarmos a floresta, para adentrarmos o nosso inconsciente, para investigarmos, para estudarmos, para descobrirmos os conteúdos que ali estão. É claro que o Freud ele nos mostra um caminho, primeiramente, para o acesso aos conteúdos do inconsciente,
ele trabalhou inicialmente com hipnose, mas isso foi só nos primórdios da psicanálise, nos primórdios do trabalho dele. Depois o Freud avança no estudo dos sonhos, né, compreendendo que no conteúdo dos sonhos há muito do inconsciente sendo revelado, e ele estrutura a sua abordagem, a sua teoria, a nossa capacidade de interpretação da vida a partir das alegorias, das metáforas apresentadas ali nos sonhos, né? E ele escreveu inclusive uma obra clássica que é a interpretação dos sonhos, é uma espécie de dicionário para a gente saber compreender o que cada figura apresentada dentro de um sonho representa para a nossa vida, e ele é fantástico, né? Freud tem mais de 100 anos e é muito atual, né? Incrível como que ele sobrevive e nos cativa tanto até hoje. E Freud tinha um companheiro de trabalho, um estudioso, também psiquiatra, que é o Carl Gustav Jung, né? Popularmente conhecido como Jung. E essa obra aqui, inclusive, Jung e o Tarot, ela é uma obra que traz os estudos do Jung para a gente compreender os arquétipos que estão há tantos séculos, né, presente nesse jogo dos tarôs. E o Jung, não diria que ele seja um pós-freudiano, mas ele é alguém que rompeu com Freud, trabalha com os princípios da psicanálise, mas ele criou no campo da psicologia uma outra abordagem chamada psicologia analítica. E o Jung muda a percepção sobre o que seja o inconsciente. Ele nos mostra, ou ele apresenta uma versão de que o inconsciente se organiza, se estrutura a partir dos arquétipos. E ele apresenta então um conjunto de uns 7 arquétipos, e depois as pessoas vão... Os arquétipos apresentados pelo Jung é o masculino, o feminino, o pai, a mãe, não sei se é o velho ou o sábio, a criança. Então são esses básicos. Aí depois as pessoas avançaram no desenvolvimento dessa abordagem e começaram a trabalhar também com o conceito de figuras arquetípicas, tipo a água é uma figura arquetípica que representa as emoções. Quando a pessoa sonha que estava nadando feliz, com muita habilidade na água, isso quer dizer que ela está harmonizada com as emoções dela. Se a pessoa tem um sonho em que ela fica com medo da água, se afoga, né, não demonstra habilidade nesse ambiente de água, certamente porque ela vive um momento tumultuado, se perdendo, se afogando nas suas próprias emoções. Então, existem as figuras arquetípicas, que são muitíssimas, né? Os arquétipos, então, seriam como os grandes arquétipos, né? As matrizes que explicam muita coisa. O arquétipo da mãe explica muita coisa na vida das pessoas. As figuras arquetípicas, elas explicam mais circunstâncias, mas tem assim um valor muito grande, né? Nós conhecermos também o que significam as figuras arquetípicas. O nosso inconsciente poderá ser muito mais bem conhecido por nós conforme a gente for conhecendo, né, essas simbologias, aprendendo a fazer a leitura dos sinais na nossa própria vida, do que pode se revelar para nós através de um sonho ou através de uma circunstância. O Jung trabalha com o conceito de sincronia, né? Se eu chego num ambiente, por exemplo,
e me deparo com várias pessoas usando a cor verde, né? O verde é uma figura arquetípica. Então, o que por vezes as pessoas dizem assim, olha que coincidência. O Jung diz que não é coincidência, ele diz que é uma sincronia. Aquelas pessoas estão unidas e aquela expressão de todos estarem usando a mesma cor tem uma representatividade, tem um significado. E a gente vai, então, se apropriando dessa linguagem, dessas ferramentas, e vai conseguindo fazer leitura de sinais. Esses sinais que podem dizer algo sobre o nosso inconsciente pessoal ou o inconsciente coletivo, né? Porque o Jung vai perceber uma dimensão do que temos como inconsciente, que é uma dimensão não pessoal, é uma dimensão coletiva. Então nós estamos todos unidos por esses arquétipos, por esses sinais, construindo uma história que não é pessoal, mas é uma história que é coletiva. E então ele dá uma outra perspectiva, né, para essa bagagem inconsciente que nós trazemos, que ela é histórica, social, que transcende a existência de uma persona, de uma pessoa, né? É algo que atravessa gerações ou encarnações, né, como pudermos compreender. Então é isso, né? A gente vê a riqueza da obra do Robert Fisher, quantas reflexões nós podemos fazer. Espero contar com vocês para que a gente siga aprofundando esse texto. No nosso próximo encontro, a gente deve falar sobre os castelos que o mago apresentou ao cavaleiro que ele precisava visitar. Ele precisava passar por esses castelos. Então, que castelos são esses? Né? Que cada um de nós é convidado hoje a também visitar, passar por esses castelos para consolidar aprendizados. Então, nosso próximo encontro será sobre esses castelos. E eu tenho apresentado sempre uma obra, e hoje a minha dica de obra, depois que vocês lerem todo o livro do Robert Fisher, esse livro aqui da Sally Nichols, que é o Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, né? Quem quiser, quem se sentir convidado a conhecer melhor os arquétipos, a abordagem do Jung, eu super indico esse livro. Uma obra magnífica que pode nos ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. No mais, né, agradeço a atenção de vocês e espero que possamos nos encontrar nos próximos vídeos, tá? Gratidão pela atenção de vocês e até a próxima.